Meu nome é Paola Ferreira, eu sou natural do Brasil, nascida na cidade do Rio de Janeiro, nascida dentro das religiões de tradição iorubá, de matriz africana, nigeriana, morando sempre muito perto da água, nascida perto da água, e sou calma como a água do rio, né? Às vezes muito calma e às vezes muito barulhenta. O rio sou eu e eu acho que eu também sou o rio. Uma curiosidade é que eu nasci numa cidade do Rio de Janeiro. E eu gosto muito de ficar perto da água. Quando eu estou perto da água, eu me sinto parte da água. Eu sempre gostei muito de estar dentro da água. É satisfatório para mim estar dentro da água. Qualquer corpo d'água, eu me sinto bem. Hoje eu tenho uma casa na cidade do Rio de Janeiro, que é cercada por dois rios, né? Onde passam dois rios à frente e atrás da casa, e o barulho da água me acalma. Eu gosto muito de estar perto da água. Aqui. Ah, quando eu penso em Iemanjá, não me, eu não consigo desvincular a imagem de Iemanjá a uma sereia. As sereias sempre me encantaram, as sereias sempre me fascinaram, e a imagem da sereia me acalma, a imagem da sereia me fascina muito. E eu sempre vinculei a imagem de Iemanjá a uma sereia. E quando eu penso em Iemanjá, eu penso na minha vida, porque tudo que eu tenho hoje, eu agradeço ao Iemanjá. Desde o meu nascimento, foi Iemanjá que me sustentou, foi Iemanjá que me amparou e me ampara até hoje. Então, a minha força vem de Iemanjá. O Itan de Iemanjá fala que ela é uma mulher tão forte e tão poderosa que é capaz de carregar Xangô nos ombros. E essa força eu encontro em Iemanjá. Eu passei por um momento na minha vida em que Iemanjá se fez muito presente e o espírito, o grande espírito da água, me provou sua existência. Passei por uma necessidade de um suporte muito grande quando eu tinha 18 anos e eu encontrei esse suporte em Iemanjá, transformando a minha vida. E logo depois eu fiz a minha iniciação dentro do candomblé, com 20 anos, em Iemanjá. Eu sou iniciada dentro da cultura iorubá, dentro das tradições de origem iorubá, só que continuo preservando a minha ancestralidade brasileira. Então eu também sou conectada com os espíritos da minha pátria e com os ancestrais do Brasil. Eu tento vir várias vezes ao ano à Nigéria, a casa da minha Ialorixá, para que eu possa estar sentada dentro da família em que eu fui iniciada, aprendendo sobre a cultura de Iemanjá, como a gente se comporta dentro da comunidade de Iemanjá, como é feito da Saorixá, os ebós, as comidas preferidas de Iemanjá, a arte que circula em torno do nome de Iemanjá, vestimentas, comidas. Eu tento vir várias vezes ao ano à casa da minha Ialorixá para continuar aprendendo na íntegra e dentro da tradição da nossa família, como nós cultuamos o Lueri, o espírito forte da água, que é Iemanjá. E eu já estive aqui em alguns lugares sagrados onde se cultua Iemanjá, em 2 pontos do rio Ogum, onde onde tem alguns
Ojubós e Iemonjá, né? Um mais perto aqui de Oió, na cidade de Quixi, indo para Quixi, e o outro dentro da floresta, aonde o rio se parte em 9 pedaços, que é o Ojubó principal de Iemonjá. Hoje, no mundo moderno, não só a cultura de Iemonjá, como de todos os orixás, nos ajudam a compreender o coletivo, o respeito que o ser humano vem perdendo um pelo outro, e Iemonjá nos ensina esse respeito, a humanidade que nós estamos nos esquecendo. Iemonjá nos ensina a ser mais humanos, mais respeitosos, mais gentis, dizer sempre a verdade. Iemonjá nos ensina que o nosso caráter, o nosso bom caráter, é que vai nos levar a um bom lugar depois que voltarmos para casa, depois que deixarmos o mundo material. As pessoas que querem entrar para o culto tradicional iorubá, as pessoas que procuram o Iemonjá, elas devem vir com o coração aberto, livre de conceitos e preconceitos que o mundo moderno e que outras religiões incumbiram, influenciaram, né, dentro do nosso desenvolvimento. O culto ao orixá, dentro da cultura tradicional iorubá, ele nos remete de volta ao passado, onde as pessoas eram mais unidas, aonde se tinha mais respeito, aonde se tinha mais calma e aonde o bom caráter, né? A hombridade, o caráter, a lealdade eram virtudes que eram muito apreciadas. Então as pessoas devem vir buscar o orixá, devem vir buscar Iemonjá com o coração aberto e preparadas para uma mudança, para um polimento do caráter, um aprimoramento, porque eu acho que todos nós como seres humanos somos uma joia bruta, somos uma pedra bruta, e Iemonjá vai nos lapidar, o orixá vai nos lapidar, e nós vamos reluzir, nós vamos melhorar como pessoas, como seres humanos, nos conectarmos à natureza, aos nossos irmãos, à nossa ebé, à nossa comunidade, e a gente vai aprender que o coletivo é mais forte, que a união do elo é que vai fazer a corrente forte. Essa corrente chama orixá, essa corrente chama Iemonjá, essa corrente ela vai se fortificando com um grupo, como uma ebé em que preza o bom caráter, o respeito, o carinho, a compaixão e todas as virtudes. Nós temos que ser mais virtuosos, e Iemonjá nos ensina a ser mais virtuosos. É isso que eu aconselho para quem quer vir buscar a cultura tradicional iorubá, para quem quer vir buscar o orixá e Iemonjá, a estar preparado para se melhorar e se tornar cada dia mais virtuoso. Orukomini, o mitumiche abeque, o mideri o miu. Esse é um boboinha, esse é um.